Graça e paz, irmãos. E nós queremos meditar na palavra do Senhor. Mês de outubro é lembrado o mês da reforma também. Embora os batistas foram mortos por causa da reforma, o principal de tudo isso é que a Bíblia chegou aos homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. Quando a gente começa a estudar a história, às vezes a história revolta a gente. E a gente aprende que história ensina, que a história nada ensina. Os anabatistas, ou os batistas hoje, eram afogados nos rios, ou mortos em estacas, porque eles estavam buscando obedecer um simples mandamento do Senhor Jesus. E eu quero falar sobre este homem que trouxe essa revolução e trouxe revolta também. João, conhecido como o Batizador, ou o Batista. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Evangelho de Lucas capítulo 3. Uma vida com propósito não é tema de um ministério e nem um método de crescimento da igreja, mas é o propósito de Deus para a vida de João e para a vida de Jesus. Esta vida nos foi dada com o propósito de sermos mensageiros da aliança do Senhor, de prepararmos um povo dedicado ao Senhor, com um comportamento digno, discernindo o tempo em que vivemos e agindo como arautos diante das adversidades. É basicamente o que eu quero falar nesse texto. Lucas capítulo 3, verso 1 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galileia e seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites. Elisânias governava a Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo, a imersão, como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro. Ele é uma voz que clama: no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele, os vales serão aterrados e os montes e colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas: a raça de víboras. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As multidões perguntaram: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. E nós,
Perguntaram alguns soldados: o que devemos fazer? João respondeu: não pratiquem a extorsão, nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem a sua pá em sua mão, separará a palha do trigo a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas, o evangelho ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa do seu irmão. E por muitas outras maldades que havia cometido, a essas maldades Herodes acrescentou outra: mandou prender João. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela palavra e também pelo privilégio de hoje estarmos desse lado da história e olharmos para trás e aprendermos com a história aquilo que João passou, que Jesus sofreu, e hoje cultuarmos o Senhor e oferecer um sacrifício de louvor e de adoração pelo resgate que foi pago em nosso favor. Peço isso em nome de Jesus, o sacrifício perfeito que nos resgatou da morte para a vida e nos dá vida eterna. Em nome dele, Pai, nós oramos a Ti. Amém. Esse texto, ele traz algumas informações importantes para nós. A primeira informação, nós vemos em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que Deus não veio nem antes e nem depois do tempo determinado. Deus veio no ápice, no ponto alto do tempo. Aliás, até o dia e a hora em que Jesus morreu na cruz estavam previstos. Mais ou menos à base de 1450 anos atrás, o dia e a hora em que Jesus entregaria a sua vida em meu e em seu resgate. Então Deus nunca chega atrasado. A primeira lição que eu aprendo é que você precisa confiar em Deus. Nós só aprendemos a descansar em Deus quando nós confiamos nele. Quando nós marcamos um compromisso com a pessoa e nós conhecemos o caráter daquela pessoa, nós ficamos descansados. Mas se aquela pessoa com a qual nós fazemos um compromisso não é uma pessoa de palavra, você fica com a pulga atrás da orelha. Não é assim que acontece com a gente? Mas se nós sabemos que aquela pessoa é uma pessoa correta, uma pessoa honrada, uma pessoa que não se esquece dos seus compromissos, e se ela não puder vir, ela vai avisar, ela vai te mandar um recado, você descansa. Hebreus capítulo 4 nos diz que aquele que crê no Senhor Jesus entrou no descanso de Deus. Aquele povo que Deus libertou do Egito não entrou no descanso porque eles não creram. O último verso do capítulo 3 de Hebreus nos diz que eles foram reprovados por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 11, verso 6 nos ensina então que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quando você ora, quando você confia em Deus, você precisa crer. Crer que a boa, perfeita e agradável vontade dele será feita. Não no seu tempo, mas no tempo dele. É que nós muitas vezes queremos ser peritos no tempo. Mas quem criou o tempo foi Deus.
Deus não está limitado ao tempo, Deus é atemporal. O próprio tempo pertence a Ele. Deus nunca chega atrasado. E Lucas nos informa isso nos primeiros 2 versos. Ele diz, olha, esse governava aqui, aquele governava ali, aquele outro acolá. Anás e Caifás estavam em Jerusalém e eram os sumos sacerdotes, os sacerdotes principais. E por que Lucas coloca esses 2 sacerdotes e sumos sacerdotes como lista? Porque, na verdade, havia todo um esquema religioso que movia uma máquina administrativa em Jerusalém, onde Jesus, por 2 vezes, no início e no final do seu ministério, ele vem e derruba as bancas dos cambistas, ele solta os animais, solta as aves, como que Jesus estava dizendo, agora vai mudar essa história. Muita gente considera João o último profeta do Antigo Testamento. Essa é uma ideia humana, e muitas vezes as pessoas repartem as ideias humanas e começam a pensar de empréstimo. Não vão para as Escrituras, que é a base de onde nós temos que importar a verdadeira palavra de Deus. Então eu convido você para voltar para o evangelho anterior, Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1, diz assim: este é o princípio das boas novas, do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio meu mensageiro diante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é a voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Quando é que começou o evangelho da nova aliança? Quando João começou a pregar, e não quando Jesus começou a pregar. João é o primeiro profeta da nova aliança. Não é o último profeta da antiga aliança. Sabe por que João tinha autoridade de mudar a própria lei? Olha de novo em Lucas capítulo 3. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias. Zacarias, ele era sacerdote. Ele morava nas montanhas de Efraim, mas ele ia para Jerusalém. Como sacerdote, ele tinha o privilégio de entrar no santo lugar. Por exemplo, quando ele entrou no santo lugar para oferecer incenso, o anjo Gabriel aparece para ele e diz para ele: as suas orações foram ouvidas, você vai ser pai. Ele não creu e por isso, anjo não tem muita paciência. Anjo não é Deus. Deus é misericordioso. Ele disse: já que você não creu, você vai ficar mudo daqui para diante, até que se cumpra o que eu acabei de falar. Você duvidou da minha palavra. Olha o versículo 2. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Verso 3. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Como é que era o perdão dos pecados no Antigo Testamento? Eu vou dar alguns segundos para você conversar com a pessoa que está perto de você, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Vamos ver se você se lembra. Como é que era o sinal do perdão dos pecados na Antiga Aliança? Como é que era? Isso, sacrifício do cordeiro, sacrifício de animais. Agora, de repente, João chega mudando todo o esquema religioso. E não só ele, Jesus também. De repente, Jesus está lá, em Cafarnaum. Vêm 4 amigos, trazem um homem aleijado
abrem o teto em cima da casa onde ele está, descem aquele homem na frente de Jesus, e Jesus olha para aqueles homens, admira-se da fé deles, confiança deles que eles tinham em Jesus. Ele olha para o homem e diz: estão perdoados os teus pecados. É uma nova aliança. Ao todo, na Bíblia, você encontra, pelo menos as que eu encontrei, 8 alianças que Deus faz com a humanidade. Nós estamos vivendo a 6ª aliança. A 7ª aliança, ela é feita para o milênio, e a 8ª aliança é novos céus e nova terra. O número 8 na Bíblia é recomeço. É a aliança dos recomeços. Quando você olha para Apocalipse 13, você tem o número da besta, que é 666. O número de Deus é 777. E o número que dá o nome Jesus é 888. Deus não é numerólogo, ele é que inventou a matemática. Mas ele dá alguns sinais para a gente entender que na 6ª aliança, Deus está fazendo uma aliança comigo e com você, com o homem. Não a aliança que ele fez com Moisés lá no Monte Sinai, a 5ª aliança. É uma nova aliança perpétua, para sempre. Essa pregação de João, anunciando o perdão dos pecados para as pessoas que se arrependiam, mudavam de vida, ele batizava nas águas. Isso trouxe uma revolta dos homens que estavam lá em Jerusalém. Imagina que agora chega alguém que quebra seu esquema. Está distribuindo um produto sem o seu aval, que vai produzir o mesmo efeito. O que eles fizeram? Vá para João capítulo 1, verso 19. E ouça o que está escrito. João capítulo 1, verso 19 até o verso 28. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então quem é você? Perguntaram. Você é Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Ele disse: não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta, que direito você tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em meio de vocês há alguém que vocês não conhecem. Embora ele tenha ou venha depois de mim, porque Jesus é 6 meses mais novo em nascimento do que João, e o ministério dele começou logo a partir da prisão de João, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. A segunda lição está nos versos 2b até o 3. Eu gostaria de compartilhar com você do Evangelho de Lucas, capítulo 3.
Com João e com Jesus, Deus estabelece uma nova aliança, um novo tempo. Nós conhecemos esse tempo como o tempo da graça, a graça de Deus. E nesse tempo da graça é necessário ter uma nova mentalidade. Paulo explica isso em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês não se conformem com este mundo, mas renovem-se pela renovação da vossa mente e apresentem a Deus um culto racional, o sacrifício vivo de vocês. Não o sacrifício morto, mas o sacrifício vivo. Era muito cômodo. A pessoa pecava, pagava por um animal inocente, a fim de que fosse sacrificado em seu lugar. A nova aliança não diminuiu, nem abaixou a porta de exigência da parte de Deus. Muita gente pensa que no Novo Testamento a coisa ficou frouxa. Dieter Bonhoeffer, que foi morto pelos nazistas em 1945, ele disse que este evangelho que está sendo pregado é uma graça barata, que não leva as pessoas a uma transformação de vida. Se o evangelho chegou até mim, ou até você, e não provocou uma mudança de vida, é porque ele não chegou. Ele não chegou. João estava pregando o evangelho, a essência do evangelho, e você vê isso nas suas palavras. Muitas vezes a gente pensa, olhando para o texto de Lucas, que ele está falando para todo mundo, raça de víboras. Mas a gente precisa olhar para Mateus capítulo 3. Ali vinham os fariseus, os saduceus, para serem batizados por João. E João diz, olha, vocês precisam mostrar mudança de vida. Vocês precisam ter uma vida transformada. Do contrário, vai ser um banho mal dado. Não adianta. Você não vai tentar enganar a Deus. E não adianta vocês começarem a dizer, nós somos descendentes de Abraão. Nós temos sangue azul correndo nas nossas veias. Nós somos da linhagem de Jacó. Em outras palavras, João está dizendo, e o Kiko? E o que eu tenho com isso? Deus também não tem nada a ver com isso. Ou vocês se arrependem, ou vocês mudam de vida, ou vocês vão ser lançados como a palha no fogo, como a árvore que é cortada pela raiz, que não tem nem como brotar. Essa é a palavra de João para o povo. Ah, pastor, mas isso é uma mensagem muito dura. E o que Jesus pregou? Marcos capítulo 1, versículo 15. Ele diz, arrependei-vos e crede o Evangelho. Crede no Evangelho, arrependam-se e creiam no perdão dos pecados. Para que o perdão seja meu e seu. A única coisa que Deus exige de nós é uma mudança de vida. Arrependimento. A palavra arrependimento vem da palavra grega metanoite. Metanoia é mente, nous é cabeça, mente. Metanoia significa mudança de mente, mudança de rumo. Eu estava indo de um lado, agora eu vou para outro lado. Paulo explica isso em Efésios capítulo 4, versículo 25. Aquele que roubava, não roube mais, mas comece a trabalhar. Não é só parar de roubar, comece a trabalhar. Quem mentia, não minta mais, comece a falar a verdade, porque quem para de mentir e não fala a verdade está entre uma mentira e outra. Quem parou de roubar e não trabalha está entre um furto e outro. É necessário uma mudança de vida. E essa mudança, ela vai depender de você e de mim. Nós não vamos mudar para mostrar para as pessoas que nós mudamos. Não é como o fariseu fazia, ele ia nas praças e orava bem alto para todo mundo ver que ele estava orando. Ele vendia a imagem. Quando ele dava esmola, ele dizia, olha aqui, seu moço, uma esmolinha para tu. Para todo mundo ver.
Não, quando você ajudar, o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não deve fazer nada, nem saber. Por quê? Porque a gente espera uma recompensa. Então, a outra mão você esconde. Não espere recompensa nenhuma. Porque aquele que vê todas as coisas, aquele que está no secreto, ele está vendo. Quem dá ao pobre empresta para Deus. E este, que é Deus, paga o favor. É Deus quem vai retribuir para você quando você ajuda alguém. É Deus quem vai ouvir quando você entra no seu quarto, no secreto, só você e Deus. Por isso que oração é um exercício de fé. Você não vê Deus, mas você fala com Ele. Você entra no lugar secreto, onde ninguém está vendo, você também não está vendo, mas Deus que te vê no secreto, Ele vai te recompensar, Ele vai responder suas orações. Ele vai atender suas orações. Às vezes a oração que você faz tem a resposta sim. Em outras vezes não. Em outras vezes ele diz, espera, não é o tempo ainda. Ou ele vai te dizer, cresce, você ainda é muito infantil. Você precisa amadurecer nessa área. Porque se eu te responder agora, você vai pisar na cabeça dos outros, você vai machucar você mesmo e os seus semelhantes. Deus sempre responde. Deus sempre responde. Mas a oração é um exercício de fé. A terceira lição, e eu gosto dessa tradução porque no original, no hebraico, e também na Septuaginta, a ideia é no deserto. Não é voz que clama no deserto, como se João Batista ficasse no deserto de lá clamando. Não. Voz que clama no deserto, endireita caminho para o Senhor. Porque o deserto é a nossa jornada rumo à Canaã celestial. O deserto não é uma exceção. O deserto faz parte da agenda da minha vida e da sua vida. Se você ainda não passou por dificuldade de deserto, só está nas 70 palmeiras lá, onde tem água e foi transformada a água amarga numa água saudável, espere que o deserto vai chegar. E se você está passando pelo deserto, fica tranquilo. O deserto tem fim. Amém? O deserto vai terminar quando você atravessar o Rio Jordão. Ele começa quando você atravessa o Mar Vermelho, que simboliza em 1 Coríntios capítulo 10, o batismo. Mas ele só vai terminar quando você mergulhar num outro lugar. E as pessoas transportarem seu corpo para dentro da sepultura. Só quando nós entrarmos na Canaã celestial. E até ali é nosso deserto. É meu deserto, é seu deserto. E boa viagem para nós. Cada um carrega a sua mochila. É bem isso mesmo. Paulo não diz em Gálatas capítulo 6, verso 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo? Sim ou não? Mas se você olhar logo a seguir, ele vai dizer assim, cada um leva a sua própria carga. E aí? Na verdade, a gente só ajuda o outro a ajeitar a mochila. Só isso. Cada um de nós vai prestar conta de si próprio a Deus. É uma jornada individual, por isso que é um propósito de vida, e uma vida com propósito. João sabia qual era o propósito da vida dele. Ele não perdeu o foco, mesmo quando as pessoas queriam promover ele para ser o Cristo. Ele disse, não sou eu. Não sou ele. No Evangelho de João, alguns discípulos vêm para João e falam assim, olha, aquele um que você estava falando para a gente, está batizando mais gente do que você. Ele está tendo mais sucesso que você. Ele diz, olha, convém que ele cresça e eu diminua. Eu sou só amigo do noivo. Ele é o noivo. Ele é o noivo, eu sou só amigo. Ele é o noivo. Então, no deserto, é o tempo de nossa peregrinação. Se você quiser saber sobre peregrinação, leia 1 Pedro. Toda a primeira carta, os 5 capítulos que Pedro escreve, ele escreve para peregrinos. E ele dá conselho para todas as classes de faixa etária e também social. Até para casais, você tem conselho dele. Para ministério, para
empregados ou escravos, que naquela época era chamado escravos. Isso tem conselho para todas as classes sociais em 1 Pedro. A quarta lição está aqui para nós, os versículos 11 a 14. Um novo tempo, uma nova aliança, um novo comportamento. Essa é a tônica da nova aliança. É a tônica da nova aliança, uma nova vida. Se vocês aprenderam Jesus, Paulo fala em Efésios capítulo 4, se de fato vocês aprenderam, vocês precisam entender que a proposta dele é que vocês se dispam, se desnudem da velha natureza, se revistam da nova natureza. É uma nova vida em Cristo. Não é sacrifícios mais de animais, porque o sacrifício perfeito aos quais aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam, é o sacrifício de Jesus. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não é perdão de pecados, é remissão. Jesus, quando morreu na sua cruz e derramou o seu sangue, ele remiu o meu pecado e o seu pecado. Ele pagou pelo nosso preço. Mas quando nós nos arrependemos, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Essa é a realidade. A nova aliança é essa realidade. Um novo tempo, uma nova aliança, um novo comportamento. Não é ofertar algo, é se ofertar. Não é dar algo a Deus, é se dar. E Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu vivo, vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 31, diz, dia após dia eu morro. Dia após dia morro. E dos versos 15 e 16, nós aprendemos a lição que é necessário discernir não só o tempo, mas também quem nós somos. As pessoas queriam promover João, mas João sabia quem ele era. Será que nós sabemos quem nós somos? Quem é você no corpo de Cristo? Quando eu não sei quem eu sou no corpo, eu quero ocupar o lugar do outro. Eu vejo o que o outro está fazendo, então eu digo assim, eu quero fazer aquilo. Aí você deixa a pessoa fazer aquilo. Aí ele vê alguém fazendo outra coisa, ele diz, eu quero fazer aquilo. Aí ele vê as pessoas tocando no louvor, eu quero tocar no louvor. Aí depois que está no louvor, ele quer cuidar da porta. Depois que está na porta, ele quer pregar. Ele quer fazer a abertura do culto. Mas ele não quer viver no corpo de Cristo, porque ele imagina que fazer parte do corpo de Cristo é só na hora do culto. No domingo à noite, das 7h30 até as 9h. Ele esquece que ele é parte do corpo de Cristo lá na casa dele, no seu ambiente de trabalho, na rua, no trânsito. E é isso que João está dizendo para esses homens. Alguns vieram para ele e disseram, e a gente faz o quê? Ele diz, não aceitem suborno. Não cobrem imposto além do que é devido. Não aceite acusações falsas e nem faça acusações falsas contra as pessoas. Você tem comida? Reparte com quem não tem. Você tem roupa sobrando? Dá para quem não tem. Eu sei que hoje nós vivemos uma realidade onde comida e roupa não é o grande problema que nós enfrentamos aqui no sul do país, por exemplo. Mas em muitos lugares do mundo é. Mas o que nós enfrentamos aqui de pobreza e miséria? Eu não sei o que você sente, mas uma das coisas que nós podemos dizer com toda certeza que nós temos falta no Rio Grande do Sul é de caráter. O bom nome da pessoa não é preservado mais. Não se respeita mais as pessoas.
todo mundo critica todo mundo acha que manda tudo, não há um respeito pela hierarquia estabelecida por Deus no começo, já dentro da igreja. E lá fora, nas autoridades civis, então, a coisa fica mais feia ainda. Essa é uma carência que nós temos. Talvez não temos carência de alimento, nem de veste, mas uma carência de respeito é muito forte em nossa cultura. É necessário discernir não só o tempo, mas também quem somos. Às vezes nós descobrimos o tempo em que nós vivemos, mas não descobrimos quem nós somos. É necessário agir como arautos do rei para a glória do rei e proclamação do seu poder e majestade. João não trouxe glória para si em momento nenhum. Ele glorificou e exaltou e levantou bem alto a bandeira de quem é Cristo, quem é o Senhor. A vida dele foi para apontar para Cristo que viria. A minha vida e a sua vida deve apontar para Cristo que veio e que vai voltar. Esse é o propósito da minha vida e da sua vida. Em lugar de ficarmos brigando por causa de posição, disso ou daquilo, deveríamos ser testemunhas. Porque o Espírito Santo foi mandado para que nós tivéssemos poder, para sermos testemunhas. Testemunhas de Cristo. É necessário agir como arautos do Rei da Glória, proclamando o seu poder e majestade, versos 17 e 18. E para encerrar, o versos 19 e 20, é necessário estar ciente da maldade, do pecado e da resistência da implantação do reino. Por que Jesus ensina a gente a orar? Venha o teu reino. Venha o teu reino. E Lucas é enfático na implantação da questão do reino. Porque o reino de Deus, ele precisa ser implantado na terra. E Deus vai implantar o reino dele através daqueles que ele chamou. Se você tem um chamado de Deus para andar com Cristo, como João tem, você tem um propósito. Proclamar o reino de Deus. Venha o teu reino. Então sim, a tua vontade será feita na terra, como a tua vontade é feita no céu. Uma vida com propósito. Qual é o propósito da sua vida? Você tem um chamado de Deus? Herodes não gostou de João. Os fariseus e os saduceus, os levitas e os sacerdotes também não gostaram. Eles não gostaram de Jesus também. E ele disse que assim como não gostaram dele, também não gostariam da gente. Porque se a gente falasse o que o mundo gosta de ouvir, eles ouviriam a gente. Mas se a gente fala o que o mundo necessita, vai ter duas reações. Lucas capítulo 9, para encerrar, dá uma olhadinha. Lucas capítulo 9. Já que estamos falando sobre o propósito. Verso 5 diz assim: se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Jesus não vivia a ilusão de que o mundo iria aceitá-lo com alegria. Mas ele sabia que alguns poucos o receberiam. João escreve sobre isso no seu primeiro capítulo. Ele diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas alguns o receberam, e a esses ele deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. O que João coloca no capítulo 1, no verso 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é o Filho de Deus. Agora aquele que nele crê tem também o poder de se tornar filho de Deus. Quem tem pai tem herança.
Quem tem filho tem esperança. Quem tem pai tem herança. E quem tem filho tem esperança. Deus espera você lá no céu. Ele já mandou o resgate. Ele já mandou a mensagem de amor dele. Ele espera que você creia no seu filho. Ele não obriga ninguém a crer no seu filho. O Pai espera. Não só por você, mas também pelo seu parente, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pela sua amiga. Quem tem pai tem herança. O bastardo não tem herança, só o filho. Nós temos uma herança de vida eterna. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não tiver vida? Jesus diz. Não tem valor algum. A maior herança que Deus tem para dar para você é a vida eterna. E aí lá no céu, bom, se aqui na terra os homens se matam por causa do ouro, lá a gente vai fazer asfalto com ele. Tem coisas muito mais importantes do que o vil metal. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus chamou João com um propósito. Jesus veio com um propósito. E se eu sou cristão e você é cristão e cristã, nós também temos um propósito de vida. Vamos pedir que Deus nos mostre onde nós podemos ser úteis no corpo de Cristo. Na igreja do Senhor Jesus, que não é o culto aqui público de domingo à noite. A igreja é você. É cada um de nós. Onde quer que você vá, você está implantando o reino de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. E vamos orar. Pedir que Deus nos dê, pela graça dele, discernimento de propósito. Discernimento de chamado. Quando Deus chamou João, ele disse, olha, quando Deus me chamou e me mandou batizar, eu não sabia quem era o Cristo. Mas ele disse para mim, aquele sobre quem você vir, descer o Espírito Santo e ficar, ele é o Cristo. Então quando João viu isso acontecer, ele começou a dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Só podemos proclamar, eis o Cordeiro de Deus, pela revelação de Deus. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço por esse encontro, pela palavra do Senhor, pela vida de João, que entregou a sua vida inteiramente em tuas mãos, foi usado poderosamente pelo Senhor para trazer o caminho de preparação para que o Evangelho fosse anunciado e chegasse até nós em nossos dias. Que nesta semana, Senhor, pela tua graça e misericórdia, pelo poder do Espírito Santo que Jesus derramou sobre aqueles que ele mesmo quis, revele aos meus irmãos, a cada um de nós, o propósito da nossa vida, para que possamos viver com propósito e não morrer sem ter alcançado a própria vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a entendermos, a compreendermos a altura, a profundidade e extensão do teu amor, e assim possamos viver este amor de vida, que toca a nossa vida, e através da nossa vida pode e quer tocar a vida daqueles que nos cercam. Tem misericórdia daqueles que estão presos pelas garras de Satanás. Senhor, quebra todas as correntes, que todas as prisões e algemas sejam desfeitas. Haja libertação daqueles que o Senhor já tem resgatado, Senhor, trazendo eles de volta à sensatez e ao conhecimento do teu amor, que é um amor eterno. Assim, Senhor, caminhando juntos, entrando na Canaã celestial, compreenderemos e receberemos das tuas próprias mãos
porque o Senhor é fiel para guardar o nosso depósito até aquele dia. Senhor, ajuda-nos em mais uma semana de jornada. Pedimos por isso no nome daquele que venceu todas as coisas e a nossa semelhança se entregou na cruz em nosso lugar, como resgate para remissão de todos os nossos pecados. Senhor Jesus, queremos nos colocar diante de Ti nesta hora. Em Tuas mãos está o resgate, em Tuas mãos está o preço pago pelo nosso resgate, pelo perdão dos nossos pecados. A nenhum outro queremos recorrer, nenhum outro queremos invocar, senão glorificar somente o Senhor, agora e por toda a eternidade. Espírito Santo nos conduz nesta semana para que possamos ser arautos do Rei, arautos de Cristo Jesus, anunciando alto e bom som, mesmo que isso tenha que mudar toda a estrutura do mundo que nos cerca, como João fez, mesmo que haja perseguições. Senhor, dá-nos a Tua graça. Tu és o Consolador, aquele que vai nos fortalecer para que essa tarefa se cumpra. Em nome de Jesus te pedimos por isso. Amém.